que é um ativo imobilizado? São aqueles bens que a empresa adquire para sua utilização. Por exemplo, um veículo, móveis e utensílios, o prédio. Então, os ativos imobilizados, eles são adquiridos para servir a empresa em vários períodos de sua existência, não sendo objeto normal de compra e venda. Então, não são as mercadorias que a empresa vai vender, né? Que ela compra para revender. Então, não sei se vocês lembram, teve um exercício até que era uma loja que comercializava móveis. Então, aquilo era o objeto normal. Móveis era o objeto normal de compra e venda da empresa. Não eram, os móveis não foram considerados bens. Os bens são aquilo que eles são adquiridos para servir a empresa em vários períodos, não para vender. Então, dependendo da atividade da empresa, eu posso ter uma classificação diferente. Então, no caso do ativo imobilizado, são aqueles bens que eu não pretendo me desfazer. Por isso que a gente chama de imóveis. Não é porque não se mexe, porque um veículo, por exemplo, ele se mexe, né? Então, assim, mas essa denominação de imobilizado não é pelo bem, mas é porque a empresa não pretende vender ele. Então, a aquisição do imóvel, por exemplo, onde a empresa se instala, a compra de equipamentos, veículos, imóveis e utensílios necessários para atingir os fins a que ela se propõe são ativos fixos ou imobilizados, ou seja, que não se destinam à venda. Esses itens irão servir à empresa por vários exercícios, vários períodos, várias competências, e não é correto lançar tudo, né, ou apropriar como despesa todo o seu valor no momento da aquisição. Ok? Por quê? Porque a empresa não vai consumir ele no momento da aquisição. Então, eu preciso deixar ele lá no meu ativo como patrimônio, né? Que às vezes é avaliado, um imóvel, por exemplo, é um patrimônio que a empresa pode, inclusive, colocar como garantia de uma dívida. Então, eu lanço ele lá no meu ativo como patrimônio, só que a cada mês que passa, ele vai perder um pouquinho do seu valor, ou vai ter um desgaste. Então, a cada mês que passa, eu preciso lançar uma parcela daquele bem para despesa. Então, todo item de ativo fixo ou imobilizado possui um tempo de vida útil. O que é esse tempo de vida útil? É uma previsão do tempo que ele vai servir para a empresa. É um tempo limitado, eu sei ao certo, e é estimável, que servirá de base para o rateio da despesa naquele período. A distribuição da despesa por vários períodos contábeis no valor do ativo fixo é feita pelo procedimento contábil denominado depreciação. Então, vamos para um exemplo prático, né? Por exemplo, a compra de um equipamento por 3 milhões, cuja vida útil foi estimada em 10 anos. Então, esse equipamento, a empresa pretende ficar com ele por 10 anos, ou ele vai durar por 10 anos, ou a garantia dele vai ser por 10 anos, né? Isso aí pode ser qualquer critério. O importante é que eu tenha um critério para estabelecer esta vida útil, ok? Bom, então digamos que esse equipamento ele tem a vida útil estimada em 10 anos. Como que eu vou calcular a parcela de consumo de despesa mensal? Bom, vou pegar lá o valor do bem e vou dividir pela vida útil. Se eu quero saber o valor da parcela mensal, eu vou dividir pela vida útil em número de meses. Se eu quero saber a parcela de depreciação anual, eu vou dividir pela vida útil em anos. Então, eu vou pegar lá os 3 milhões. Se eu quero saber em anos, eu vou dividir por 10, porque são 10 anos, certo? 3 milhões divididos por 10 vai dar 300 mil. Então, 300 mil por ano vai ser a despesa consumida. Ou, se eu quiser contabilizar por mês, eu vou pegar os 3 milhões, 10 anos, quantos meses dá? Eu vou fazer
120 meses. Então, 3 milhões dividido por 120 vai ser 25 por mês. Ok? E daí, como é que fica o lançamento? Bom, durante a compra, né, quando eu compro o bem, é normal, como vocês já têm feito. Debita o bem que for, né, bens em operação, ou imóveis, ou veículos, terrenos. Terrenos não é um bom exemplo. Imóveis, veículos, equipamentos, móveis, utensílios. Né? E vou acreditar caixa ou banco conta movimento. Tá? Então, para fazer o lançamento do consumo do bem, o que eu vou fazer? Eu vou debitar uma conta de despesa, que é a despesa de depreciação, e vou acreditar uma conta de depreciação acumulada, que é uma conta redutora de ativo. O que é uma conta redutora? Vocês lembram lá que eu tenho o capital e o capital integralizar? E o capital integralizar aparece com sinal negativo, porque ele está reduzindo o valor do capital subscrito. Então, aqui é a mesma situação. Só que eu vou ter essa conta redutora agora no ativo. E ela vai aparecer embaixo do valor do bem. Então, lá no meu ativo eu vou ter o bem, ou o imóvel, ou o veículo. Né? No caso aqui, os equipamentos, né? De 3 milhões. E eu vou ter uma conta retificadora, que vai ser uma conta de depreciação acumulada. O que essa conta retificadora vai estar dizendo? Vai estar dizendo que aquele meu equipamento que custou 3 milhões não vale mais 3 milhões. Ele vale 3 milhões menos 300 mil, porque ele já teve um ano de utilização. Certo? No segundo ano, o meu equipamento vai ser 3 milhões e vai aparecer depreciação acumulada menos 600 mil. Por quê? Porque ele já teve um desgaste por 2 anos. Então, essa conta aqui de depreciação acumulada, ela está retificando ou ajustando a conta de cima, que foi a conta que foi lançada a aquisição do bem, certo? No caso, equipamentos, ok? Agora, um exemplo de passivos que vão se transformar em receita, né? Qual é a regra geral? Bom, recebimento antecipado de valores por conta de serviços a serem executados ou vendas de bens a serem atendidos. Tá? Então, o que é isso aqui? É quando eu recebo um valor e eu ainda não executei o serviço. Ou ainda não entreguei o bem. Recebi um adiantamento. Então, como é que fica o procedimento contábil? Na data do recebimento do valor, acredita uma conta de passivo e débito de caixa, tá? Débito de caixa porque eu recebi o valor. Agora, eu vou acreditar uma conta de passivo, um adiantamento a clientes, por exemplo, porque o que tem no meu passivo? As minhas obrigações. E eu vou ficar na obrigação com o meu cliente, na obrigação dele entregar um bem ou devolver o dinheiro que ele adiantou, né? Se eu não executar o serviço, ele adiantou o valor 50% do valor do serviço. Se eu não executar o serviço, o que eu tenho que fazer? Eu tenho a obrigação de devolver aquele valor que foi antecipado. Então, por isso que é uma obrigação. Então, entra o dinheiro no caixa pelo recebimento e credita uma obrigação de adiantamentos a clientes, certo? Ao final de cada período, a parte do valor de serviços prestados será transferida para a conta de adiantamento de clientes ou para a conta de resultado. Ou seja, quando eu executo o serviço, então eu vou lançar essa receita e vou dar baixa no adiantamento, ok? Então, vamos melhorar um pouco. Adiantamentos de clientes representam recebimentos antecipados que vão gerar um passivo, uma obrigação, né? Por representar a obrigação de prestação de serviço futuro ou de entrega posterior de bens. O valor desse recebimento deverá ser creditado em uma conta de passivo cujo título expresse claramente tratar-se de um adiantamento de cliente, com o valor recebido antecipadamente. Exemplo: uma empresa recebe 1 milhão antecipadamente para prestar serviços futuros. Desde que esse recebimento beneficie mais de um período contábil, ele deverá ser creditado em uma conta de passivo. Por que desde que beneficie mais de um período contábil? Porque se eu for receber esse valor
para prestar o serviço semana que vem, né? Tá, tô pegando meses diferentes, porque semana que vem já é julho. Aí eu tenho que fazer essa diferenciação. Agora, se for dentro do mesmo mês ou do mesmo ano, depende de como que eu estou fazendo a contabilidade. Geralmente a contabilidade é feita por mês, né? Se for dentro do mesmo mês, não tem grandes problemas, né? Tu pode deixar aquele valor no caixa e a contabilização só vai ocorrer depois mesmo. Então, não tem essa necessidade de tanto detalhismo. Agora, mudou o período? Bom, aí eu tenho que cuidar, porque daí já estou fazendo uma contabilização errada, ok? Então, um exemplo. Pelo recebimento dos serviços ainda não prestados, debita a caixa ou banco conta movimento, depende de como recebeu, e vou acreditar adiantamento de clientes. Quando eu executo o serviço, acredito a conta de receita de serviço e dou baixa, então, no adiantamento de clientes. Ó. Aqui eu começo a conta, né? Insiro o saldo de adiantamento de clientes e aqui eu dou baixa, total ou parcial, depende se o serviço foi totalmente executado ou não. Pode ser que uma parte do serviço seja executada no outro mês ainda, né? Então vai depender disso aqui, ok? Um quadro resumo agora das despesas. Então, se a despesa é atual, é referente ao mesmo período que ela ocorre. Se ela é à vista, eu vou debitar despesa, credito caixa. Se é a prazo, debita despesa, credita contas a pagar. E vai direto para a demonstração do resultado do exercício. Por quê? Porque eu estou usando contas de despesa, contas de resultado, tá? Agora, se é uma despesa que vai acontecer futuramente, então eu vou debitar uma despesa paga antecipadamente, que é uma conta do ativo, e vou creditar o caixa, se for à vista. Se for a prazo, eu vou debitar despesa antecipada e vou creditar contas a pagar, tá? Aqui também é uma conta do ativo e uma conta do passivo. Aqui uma conta do ativo e uma conta do ativo. Diminuo o caixa, aqui eu aumento uma dívida, porque é a prazo. Qual é a demonstração que vai modificar? Bom, aqui eu só estou usando conta do ativo, ativo, ativo e passivo. Então, é o balanço patrimonial, porque eu estou envolvendo contas patrimoniais, ativo e passivo. Agora, as receitas. As receitas que são recebidas, aliás, são realizadas no período atual, se eu recebo à vista e eu realizo essa receita, né? Eu ganho essa receita, digamos assim. Eu vou debitar caixa e vou creditar receita. Se for a prazo, eu realizo a receita, mas não recebi por ela. Então, eu vou debitar contas a receber, um direito, e vou acreditar receita. Qual a demonstração que eu vou utilizar? Resultado do exercício, porque eu tenho contas de resultado, tá? Aqui uma receita, aqui uma receita. Ativo, ativo. Se a receita futura, à vista, eu vou ter caixa e vou ter adiantamento de cliente. Ou seja, a conta caixa é uma conta de ativo. A conta de adiantamento de cliente é uma conta de passivo. Bom, no caso da receita futura a prazo, eu não recebo ela no momento. Eu vou receber ela posteriormente. Então, eu tenho um título a receber, eu tenho um direito a receber, que é uma conta de ativo. E vou ter uma obrigação de prestar o serviço ou entregar um bem, que é uma conta de passivo. Então, aqui eu não tenho contas de resultado. Então, a demonstração que eu utilizo é o balanço patrimonial, porque eu vou envolver contas patrimoniais. Certo? Bom, esses lançamentos vocês podem utilizar um quadro de ajuste para facilitar ou fazer direto nos razonetes e no diário, tá?
Eu nunca utilizei quadro de ajustes, mas se vocês acharem necessidade, o livro ele traz um exemplo de como seria esse quadro de ajuste. Então, o quadro de ajuste é uma folha de papel com colunas especiais usada para facilitar o trabalho de apuração de resultados periódicos e elaboração das demonstrações contábeis. É um meio extra contábil, tá? Então, esse quadro de ajuste ele não vale como lançamento contábil. Ele é um rascunho. É uma forma de se chegar ao resultado do período, né, e a preparação das demonstrações. Todos os ajustes eles têm que ser escriturados no livro diário e no livro razão, ok? É como eu calcular o resultado do exercício. Não adianta eu só calcular se deu lucro ou deu prejuízo. Eu preciso fazer o zeramento das despesas e das receitas com lançamentos no diário e no razão. Aqui é a mesma coisa. Eu preciso fazer todos esses lançamentos. Não basta apenas eu calcular a depreciação. Eu preciso fazer o lançamento tanto no diário quanto no razão e nas demonstrações contábeis. Ok? E daí agora, para simplificar um pouquinho as coisas, né? Nós vamos ter uma sequência dos procedimentos contábeis. Então, qual que é a primeira coisa que eu vou fazer lá no exercício? Digamos que eu não tenho um PEDS, né? Geralmente o exercício ele está dando a ordem ali no PEDS. Mas se eu não tiver o PEDS, ou se não tiver discriminado no PEDS, o que eu tenho que fazer? Primeiro, lançamentos no diário e no razão, nos razonetes. Depois, levantamento do balancete de verificação antes do encerramento, né? O terceiro, que é opcional, preenchimento total do quadro de ajustes, ou os cálculos da DRE, né? Então aqui tu vai fazer aquele quadro só para conferência. Quarto, lançamentos de ajustes e de encerramentos e registro no razão e no diário. Sempre os dois, né? Lançamentos de ajustes e de encerramento. O que é lançamento de ajuste? É os lançamentos de depreciação, de seguro. O que é o lançamento de encerramento? É o zeramento das despesas, é o zeramento das receitas, é a transferência para lucro ou prejuízo acumulado, que a gente chama que é a distribuição do resultado, tanto no diário quanto no razão. Depois, levanta novamente o balancete de verificação. E daí sim, eu vou, por último, preparar o da DRE e o balanço. Ok?